Aleluias. Amém? Quantos tiveram um dia abençoado aí, diga glória a Deus. Quantos creem que Deus ainda tem algo a falar nessa noite, diga aleluias. Todas as vezes que nós subimos aqui para falar da palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Pastor, que responsabilidade é essa? Tudo aquilo que nós falarmos, se não vier de Deus, para você, para nós, será mais uma história e um tempo passado aqui neste lugar. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem nos capacitado e nos tem dado graça. Durante o louvor aqui, Deus falou poderosamente comigo. Eu acredito que falou contigo também. E eu creio que nessa noite, Ele vai trazer algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não importa como você chegou aqui. Não importa o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Deus é um Deus da antiguidade, mas é um Deus da atualidade. E nessa noite Ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 12 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. E aí nós iremos ministrar a palavra de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Acharam, irmãos? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 em diante. Fala para o teu irmão, fala, que bom que você veio, meu irmão. Diga para ele, fala, hoje é o dia que o Senhor vai marcar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluias, eu creio. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 12, diz assim, posso ler, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Somente até aí, por enquanto. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te glorifico, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que tenho de estar aqui nessa noite diante da tua igreja. Senhor, obrigado por confiar a mim, ó Deus, a ministrar essa palavra. Senhor, eu oro também pedindo a sabedoria do alto, como já foi ministrado. Senhor, aquilo que eu falar aqui, que não seja algo de mim, mas que seja algo do Senhor. Porque se o Senhor não falar, será apenas mais uma história. A igreja irá se alegrar. Meu Deus, mas não haverá mudança, não haverá transformação. Senhor, por isso eu oro nesta noite, repreendendo todo espírito contrário, a falta de fé, a inquietação, a dúvida, aquilo que faz com que as pessoas conversem de forma desnecessária, que vá ao banheiro, ó Deus, sem ter necessidade. Eu repreendo esses demônios em nome de Jesus, para que a tua igreja, Senhor, permaneça nesse lugar. Pai querido, aqueles que estão em casa também, Senhor, libera uma unção especial sobre eles, sobre a sua família, sobre os teus trabalhos. Meu Deus, que eles possam ficar atentos àquilo que o Senhor tem para eles também. Senhor, eu oro e glorifico o teu nome, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, que eu li a história, comecei a ler parte da história, nós vimos ali uma família
né, desprovido de nobreza. Uma família, talvez como a sua, nem tanta conhecido. Pessoas nas quais eram comuns. A Bíblia diz que Deus, Ele rejeita Saul pela desobediência da palavra dele. A Bíblia diz que Deus não aceita Saul, não porque Deus é mau, porque Saul fez a escolha de não seguir os passos do Senhor. Os irmãos são sabedores, porque aqui, durante o ano, durante o tempo, tem se ministrado muito sobre em não fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, o Espírito do Senhor, Ele se retira de nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E Deus já não achava-se mais graça diante dele. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele usa Samuel, profeta do Senhor, para ir à casa de Jessé, um desconhecido. Se tiver alguma coisa para me colocar aqui, por favor, rapidão. Na casa de um desconhecido, para que dentre os filhos desse desconhecido, levantasse ali um profeta. Alguém queria mudar a nação de Israel. Alguém cujo nome seria conhecido nos quatro cantos da terra. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Senhor, há pessoas aqui desacreditadas. Há pessoas aqui, ó Deus, também que tem uma palavra sobre ela, que ela iria alcançar o teu melhor, que o teu reino, ó Deus, viria sobre a família, e essa pessoa nesse momento não desfruta dela. Senhor, a mesma unção que houve sobre Samuel, Senhor, que haja sobre mim, para que eu libere essa palavra sobre a igreja que está com as mãos levantadas. Senhor, que se cumpra sobre cada um que aqui está, meu Deus, o estabelecimento do teu reino, da tua palavra, que este homem, que esta mulher, onde ele colocarem as suas mãos, onde eles chegarem, Senhor, que os céus se abram, que o inferno sejam destruídos, e que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre essas pessoas que estão aqui, que estão em casa, e que estão ouvindo, Senhor, esta palavra. Senhor, eu declaro ainda que o teu reino seja sobre nós, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Samuel vai à casa de Jessé. Os irmãos conhecem a história. E a primeira coisa que Samuel fez, ele se impressiona com aquilo que ele vê. Pastor, é pecado se impressionar? Não. Não é pecado. É errado se impressionar com alguém? Não. Eu conto uma vez quando eu fui fazer um casamento, e eu estava de bermuda, eu estava de chinelo, né, trabalhando ali, foi numa chácara, nós estávamos organizando, limpando, carregando cadeira, era tarde, e conversa vai, conversa vem, né, o pai da noiva pergunta pro noivo, quem que vai fazer o casamento? E o noivo falou, aquele ali, me mostrou que seria eu. Ele olhou para mim, se impressionou comigo, falou, esse daí? Ele falou, sim, esse aí vai fazer o casamento. Ele olhou para mim e se impressionou negativamente com aquilo que ele viu. E quando foi à noite, nós chegamos lá para fazer o casamento, eu cheguei assim arrumado, né? Mais apresentado, com a pastora do meu lado, e aí ele se impressionou de outra forma. E ele disse para mim, agora sim, está parecendo um pastor de verdade. E quando nós acabamos de ministrar aquele casamento, aquele homem veio ao meu encontro e ele me disse, se eu tivesse ouvido essas palavras que você disse hoje aqui, esses ensinamentos que você falou à minha filha, eu estaria com a mãe dela até nos dias de hoje. Foi a mulher da minha vida, mas eu perdi, porque eu não ouvi um ensinamento como esse. O que eu quero dizer com isso? Não se atenta às aparências,
não se atenta aos movimentos. Talvez para você receber o seu milagre, você quer que alguém sapateie, alguém pula, alguém grita, alguém vem ali de um sapato reluzente, né? Alguém de fora, dos Estados Unidos, de outro lugar. Não. O que Deus precisa é de pessoas que creiam na palavra dele. Nós temos ouvido aqui, os irmãos são sabedores disso, eu não preciso falar sobre isso e nem vim aqui para isso. O que Deus tem derramado aqui é algo espetacular que você não vê. Eu vou ser ousado em lugar nenhum. Porque o que Deus falou ali na casa de Jessé, Samuel falou, Samuel não falou em lugar nenhum. Então Deus escolhe alguns lugares específicos para ele falar algo inédito, para dar uma direção inédita. A Bíblia diz que Samuel, quando chega ali, ele olha Samá, Abinadab, Eliabe, ele se impressiona pela aparência, porque eram homens fortes, homens valentes, homens conhecidos, que já haviam vencido algumas batalhas, homens leais ao seu pai. E quando Samuel olha para eles, Deus fala: Samuel, não são esses. A primeira coisa que Samuel responde para Deus, fala: Senhor, será que eu estou tão maluco assim? A palavra de Deus diz que a Bíblia, né, para nós é loucura o Evangelho, né? Ou melhor, para o mundo é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus, é revelação do Espírito Santo. E quando Samuel fala para Jessé: acabaram-se os seus filhos, a resposta de Jessé era uma resposta óbvia: sim, acabou meus filhos. E aí dá um estalo nele e falou: olha, tem mais um que está lá por detrás da malhada, cuidando ali as poucas ovelhas. Você conhece a história e por isso você se alegra quando eu começo a falar. Mas se você não conhecesse a história, se você não soubesse o final dessa história, você ficaria apreensivo, você ficaria desesperado, porque Davi se sentiu rejeitado. Davi não era considerado como filho ali comum, não era considerado um dos melhores filhos. E muitas vezes, eu não sei você, eu sou filho, né, de um pai que teve 17 filhos. Meu pai teve 17 filhos da mesma mãe, né? Todos estavam vivos até 2016. Agora somos em 13 ou 14? É 13? Acho que é 14, né? Uma coisa assim, não lembro, é bastante. E eu, como filho mais novo dos homens, eu sempre fui o privilegiado, eu sempre tive tudo o que eu quis. Eu não sei o que é ser um filho que não é amado pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. Eu sempre fui amado pelos meus pais e privilegiado pelos meus irmãos. Diferente de José, meus irmãos se alegravam quando me viam bem. Mas Davi não era assim. E muitas vezes você não tem sido assim. No seu trabalho as pessoas te perseguem porque você é cristão, porque você é crente, porque você se posiciona. Na sua rua, porque você se destaca, sua casa é melhor, o seu carro é melhor, a sua aparência, os seus filhos são corretos, as pessoas te perseguem, é normal isso. As pessoas não querem te ver bem. Quando elas têm uma notícia que você está bem, em vez de ela se alegrar, ela se entristece. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é isso que a Bíblia diz? Infelizmente, as pessoas choram com os que choram, mas não se alegram com aqueles que se alegram. Quando morre alguém, eu vejo pelo Instagram, pelo Facebook, eu sou uma pessoa muito ativa, né, nas redes sociais. Já fui mais, estou um pouco menos. A idade vai chegando e a gente vai deixando de prioridade. Quando morre alguém, você vê ali 300 e poucos comentários, 500. Era uma pessoa boa, era uma pessoa ruim, era uma pessoa que conquistava, era uma pessoa que tinha um futuro brilhante, morreu tão jovem, fez tanta coisa, pregava bem, cantava, era uma pessoa amorosa. E ali os comentários você começa a ler, fala: nossa, só faltou essa pessoa estar viva para ouvir isso. Mas quando a pessoa posta lá, eu já vi, né, uma fita vermelha num carro ali, USB, 0. 3, 4 comentários. E se você for um videozinho, né,
se você olhar a quantidade de visualizações que tem, são imensas. As pessoas olham e não se alegram. E quando os irmãos de Davi, se apresentaram a Samuel, eles tinham convicção que seriam um desses três. Ele estava como certo. Mas Davi, a Bíblia diz que ele estava trabalhando, fazendo a vontade do pai dele, Jessé, cuidando das poucas ovelhas. Você vai ver vários textos se referindo a Davi cuidando das poucas ovelhas. Eu quero dizer algo para você: quando você faz algo pequeno, algo que não aparece, algo que não é importante, algo que ninguém quer fazer, o Senhor está com os olhos postos em você. Quando você vem para um culto, de quinta-feira, depois que o seu time perde, você vem para o culto. Depois que o seu presidente, seu candidato preferido perde. Ainda que seja aí, com fraude ou sem fraude, eu não sei. E o futuro do Brasil está nas mãos do Senhor, também não vim falar sobre isso hoje. Quando nós fazemos isso, algo para Deus, os olhos dele estão em nós. O Senhor tem um presente. A pastora Sumaia pregou aqui num dia de mulheres aqui, que eu estive aqui. E ela disse que Deus estava entregando presente para algumas pessoas. E o Senhor confirma isso comigo hoje. O Senhor está entregando presentes para a igreja. Faz assim com as suas mãos. Faz assim com as suas mãos. Presente, ele é sempre algo que alegra nossas vidas. Eu não sei qual é o teu presente, mas o Senhor sabe aquilo que vai te alegrar. Senhor, eu libero essa palavra de vitória, ó Deus. Senhor, eu não estou aqui fazendo leilão ou promovendo alguém, que o Senhor é um Deus que só faz bênçãos financeiras ou de milagre, não é isso. Mas o Senhor, o teu prazer é nos alegrar. Senhor, alegra o coração da tua igreja, nesses dias tão difíceis que estamos passando. Senhor, alegra o coração do teu povo, para que nós possamos, ó Deus, caminhar. Meu irmão, minha irmã, receba o presente de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde, sobre o teu ministério, sobre a tua vida, onde quer que você esteja, que o presente de Deus chegue a você, em nome de Jesus. E aí quando Samuel manda chamar Davi, a Bíblia diz que entra aquele menino de boa aparência, ruivo, totalmente ali, característica diferente dos seus irmãos. Não era tão alto, era um pouco menor. E Deus fala para Samuel: é este. Samuel não tem como questionar a Deus. A Bíblia diz que Davi é ungido na presença ali dos seus irmãos e do seu pai. Os irmãos representavam ali aqueles que não consideravam ele. Ele foi ungido diante dos pais dele. Essa unção representa o reconhecimento de Deus sobre aquela família, sobre aquela casa. Porque os pais de Davi esqueceram. A pastora estuda bastante, e eu não sou aprofundado em estudo bíblico, em histórias paralelas. Fala muito pouco sobre a mãe de Davi, eu não vi relatos sobre ela. Mas eu acredito que a mãe de Davi, ela discordava de boa parte em Davi não estar ali quando o profeta, antes do profeta mandar chamar. Mas a Bíblia diz que ele foi ungido na presença, dos seus irmãos e na presença dos seus pais. E se os irmãos leem o capítulo 23 de Salmos, o que diz lá? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Deus vai te ungir diante dos teus inimigos, ainda que eles sejam os seus familiares, ainda que eles sejam os seus amigos, entre aspas,
ainda que eles sejam pessoas que você pensa que torce por você, Deus fará essa unção diante deles, para que eles saibam que há um Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas coisas ruins ao meu respeito. Já ouvi muitas coisas boas, mas também já ouvi coisas ruins. Conversas fiadas, suposições. E é horrível você não poder se defender diante daqueles que te acusam, diante daqueles que dizem algo sobre você. É horrível. Mas a palavra de Deus diz que é Ele quem nos justifica. Mas a justificativa de Deus não é ir lá e contar para as pessoas: olha, ele é inocente, ele é isso, ele é aquilo. Não. A justificativa de Deus é com honra. A justificativa de Deus é te elevando a lugares altos. A justificativa diante de Deus é te colocando numa posição onde o inimigo, o diabo, não pode te tocar. Vão fazer quase 6 anos que nós retornamos para Cuiabá, para recomeçar do zero. Zero é aquela bolinha assim, ó, que tem um vazio no meio, que significa nada. Nós recomeçamos ali do nada. E eu estava lá em casa ontem fazendo um chá de bebê, a pastora de Sumai, de uma sobrinha nossa. E aí eu postei uma foto nossa com as crianças, né? Eles bem grandes, Daniel já me passou. E eu olhei assim para Deus e falei: Deus, Tu és demais. Como que alguém recomeçando do zero pode fazer com que os teus filhos e a tua casa permaneçam em Ti? Nós tínhamos tudo para virar as costas para Deus e falar: Senhor, chega. Chega. Nós tínhamos tudo para falar para Deus: Senhor, nós não saímos de Cuiabá no ano de 2006 para passear no interior do estado, para brincar de missões. Senhor, nós não saímos de Cuiabá para brincar de música, não. Nós saímos para fazer o Teu reino, para fazer o Teu evangelho, para pregar a Tua palavra a toda criatura. Eu já disse aqui que paralíticos levantaram da cadeira, casais foram restaurados, filhos foram salvos, famílias e mais famílias se renderam ao pé do Senhor através de nossas vidas. Senhor, nós saímos para isso. E por que, ó Deus, que aconteceu tudo isso? Você sabe o que Deus respondeu? Para que se manifeste nisso a glória dele. O problema, a aflição, a dificuldade que você passa não é para a morte, não é para a destruição, não é para a vergonha, é para que se manifeste nisso a glória do Senhor. Vamos fazer 3 anos, pastor, que a gente está aqui. Deus falou: vocês vão ter um tempo de renovação e de aprendizado. Vocês não têm noção o quanto é maravilhoso sentar aqui e se alimentar daquilo que vem dos céus. Às vezes dói um pouquinho. Às vezes dói. É só eu que sinto, irmãos. Tem mais alguém que está comigo aí? Fernando, está comigo, Fernando? Fala: Senhor, bate, mas bate devagar, né? Deus falou: é assim. E aí a gente ouve falando que Deus está preparando uma geração eleita. Os que vão resistir, os que vão se destacar, precisa ser igual Davi. É por isso que eu estou pregando sobre ele. E quando o versículo 12 do capítulo 17 diz: Davi era filho de um homem frateu, o que eu estou querendo dizer para você, o que a Bíblia está dizendo? Olha, é alguém totalmente desprovido, fora das características de um vencedor. E a Bíblia diz no versículo 5 que Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Eu não li a história do começo porque ela é longa, mas a Bíblia vai dizer que o exército inimigo de filisteus, durante 40 dias, eles desciam no vale para afrontar Israel, procurando alguém que pudesse guerrear contra ele. E o vencedor dessa batalha faria com que todo
toda a nação perdedora o servia, seria como escravo. E os irmãos conhecem a história. Quando Davi se apresenta, né, a Jessé, Jessé fala assim: Davi, olha o que diz aqui. E disse, versículo 17, do capítulo 17, versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para que teus irmãos leve uma efa deste grão de tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento para teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitar a teus irmãos para ver se iam bem. E visite seu irmão para ver que vão bem, e me traga uma prova de como eles estão. Jessé falou: Davi, pega aqui, né, esses trigos, esses pães, leva lá aos seus irmãos no campo de batalha. E esses queijos você leva aos capitães de 1000, que está um pouquinho mais para frente, e me tragam uma prova de como seus irmãos está lá na batalha. Quando nós saímos para fazer uma missão, nós precisamos estar atento naquilo que acontece no trajeto, na metade do percurso e quando nós chegamos lá. A Bíblia diz que Davi então leva, né, esses alimentos aos seus irmãos e aos capitães. E quando ele chega lá, ele vê ali um alvoroço, ele percebe algo para qual ele não foi mandado para aquilo, mas ele vê algo, uma afronta, ele vê algo que alguém estava fazendo que estava fora do controle. E quando Davi percebe que Golias, aquele gigante enorme, estava afrontando Israel, estava desafiando, Davi, mesmo em outra missão, ele se propõe a guerrear por causa de Israel. Todas as vezes que nós nos propomos a julgar, a ajudar a causa de alguém, Deus, Ele nos abençoa. Eu sou fã número 1 do grupo de intercessão aqui da igreja. Eu admiro, viu, Adriano? Tudo para a glória do Senhor. Vocês são pessoas maduras e não têm o coração para engrandecer nisso. Vocês são pessoas alicerçadas na rocha e seus corações vão se alegrar, mas não vão se envaidecer com isso. Eu sou fã porque qualquer hora que você mandar uma mensagem para eles, eles respondem e diz: estamos orando. E o mais interessante é que passam uns dias, eles mandam, retornam a mensagem para vocês no privado, pelo menos acontece comigo, como que está a causa. E aí falou: olha, está dessa forma, está assim, assim, não melhorou ainda, vamos continuar orando. Como que está a causa? Resolveu. Davi se propôs a lutar por Israel, pela casa do seu pai, pelos seus irmãos. Os irmãos de Davi ficaram revoltados quando viu ele lá na guerra e disse para ele: olha, vocês veio aqui zombrar da gente, veio ver o nosso risco, veio ver o nosso perigo, veio ver a nossa dificuldade, veio ver a nossa luta e se alegrar com a nossa desgraça. Davi falou: não, eu vim aqui em missão ao meu pai e vou cumprir, vim trazer o alimento para vocês e saber como vocês estão. Olha a importância que nós temos de visitar o nosso irmão, de estar com ele, fazer uma visita de surpresa. Olha, eu vim aqui hoje orar com você, eu vim aqui hoje cantar um hino com você, eu vim aqui hoje orar com você, eu vim te ver, só saber como você está.
E se você perceber algo anormal ali, você tem que orar repreendendo o mal, você tem que profetizar um milagre. Se você perceber que o casamento está com dificuldade, não é para você sair de lá contando para as pessoas, ou ligando para um ou para outro, mas é para você tomar uma atitude, porque Deus te mandou ali para você solucionar o problema. Somos instrumento do Senhor, e como um instrumento do Senhor, você já viu um instrumento tocar sozinho aqui na igreja, irmão? Você já viu? Não toca. Para tocar ele precisa de alguém. Deus não vai sair lá dos céus e lá na sua casa, ou na casa de alguém, não. Ele vai enviar alguém. Seja portador de boa notícia. Lá em casa, eu repreendo meus filhos, direto, quando eles vêm trazer uma notícia que não é boa. Esse dia eu não sei o que aconteceu, quebrou alguma coisa, e Maria Eduarda chegou para mim: pai, quebrou tal coisa. Eu falei: minha filha, assim, não seja muito portadora de má notícia. Ainda mais se for algo insignificante. Você muda a forma de você informar. Já quebrou, mas já resolveu, não tinha importância. Já já nós compramos outro. Você já percebeu que quando morre alguém, a pessoa informa rápido? Tem até um ditado que notícia ruim chega rápido. Ditado diabólico. A notícia ruim não tem que chegar rápido. O que tem que chegar rápido é a notícia boa. É as boas novas. O que tem que chegar rápido é quando você sai daqui abençoado, você ligar para 3, 4, falar: olha, o culto de ontem foi algo extraordinário, a palavra foi essa, e você já printa ali, né, e já manda, já replica para outro e para outras. Ouve lá um testemunho sobre isso. A má notícia você não passa, coisas ruins você joga fora. E os irmãos de Davi falaram: olha, você veio ver como nós estávamos aqui. E Davi disse: não, eu vim aqui saber como vocês estavam. No versículo 22 diz assim: e Davi deixou a carga que trouxera na mão da guarda da bagagem, correu até o lugar de batalha. E chegando lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Quem aqui está bem nos dias de luta? Eu acho que ninguém. Tem dia, eu passo umas lutas, a gente passa, né, lá em casa, não sei vocês. Eu acredito que cada um tem sua particularidade, mas às vezes eu falo: Senhor, tem sido acima da média. Tem estado um pouco acima das médias. E quando você está em luta, você nunca está bem. Pastor, mas eu estou bem. Isso é fé, irmãos. E a fé, ela é bem-vinda. Mas a fé também não pode ser irresponsável. Você perguntar para alguém que está no campo de batalha se ela está bem, a resposta vai ser uma resposta óbvia: eu não estou bem porque eu estou diante de uma luta, diante de uma afronta. E os irmãos de Davi, olha o que diz aqui o versículo 23. E estando ele ainda a falar com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras de Davi, e Davi ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo que o homem, fugiram diante dele, porquanto temia grandemente. E dizia o homem de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá, e grandezas e riqueza lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Todas as vezes que nós vencemos uma batalha, há uma recompensa sobre nós. Todas as vezes que você vence uma luta, há uma recompensa.
o próprio Deus, Ele traz a recompensa. E essa recompensa não é apenas a alegria pelo fato de você ter vencido. A recompensa vem pelo mérito que você lutou, pelo mérito que você conquistou, pelas batalhas que você tem lutado. E os irmãos conhecem o final dessa história. E eu não quero me ater prolongando, falando algo que você já sabe. Mas eu quero dizer algo de Deus para você. Quando você ouvir uma afronta do inimigo, quando você abrir uma afronta de alguém que não serve a Deus, quando você ouvir uma afronta daqueles que são desprovidos da graça do Senhor, daqueles que não servem a Deus, do incrédulo, do feiticeiro, do macumbeiro, seja lá quem for, você não deve aceitar. E uma das coisas que o diabo usa contra nós é a intimidação. Uma das coisas que o diabo usa contra nós é a intimidação. Se os irmãos continuarem lendo essa história, vocês vão ver que quando Davi se apresenta a Saul, disponibilizando para lutar, uma das palavras que Davi ouve é a seguinte: você não pode contra aquele homem. Você não tem condições nenhuma. E aí Davi argumenta: olha, eu estava cuidando há poucas ovelhas do meu pai e veio um urso. E eu persegui esse urso e o matei. E depois veio um leão, tentou arrebatar algumas ovelhas daquela. Eu também o persegui, peguei pela barba e o matei. Tanto o leão quanto o urso, eu o venci. E muitas vezes, irmãos, o diabo diz que nós não somos capazes. O diabo diz que a enfermidade que nós temos não irá sair, que a luta que nós passamos não irá cessar. E muitas vezes nós o acovardamos. Esquecemos daquilo que Deus fez em nossas vidas. Você precisa lembrar, você precisa trazer à memória: olha, eu estou passando por luta no meu casamento, mas o meu casamento já foi abençoado. Os meus filhos não estão na igreja, mas já esteve. O meu trabalho está ruim, mas já esteve bom. Você precisa lembrar: olha, eu orei para isso, orei para aquilo outro, e Deus fez o milagre. O que Davi estava dizendo para Saul é isso: Saul, você disse que eu não posso, você disse que eu não sou capaz, olha, mas eu já venci o leão, venci o urso. E aí Saul falou: então tá bom, eu vou te dar então as minhas armas, as minhas armaduras. A Bíblia diz que Saul prepara ali um colete para Davi. Quando Davi bota aquele colete, ele fica todo desajeitado. Pega a lança, muito pesada. E aí arruma alguns auxiliares para ele e não funciona. Você sabe o que o Senhor te diz nessa noite? A estratégia daqueles que não servem ao Senhor não serve para você. A orientação daqueles que não servem a Deus não serve para você. Você pode ouvir por educação. Você pode ouvir por respeito, por ser mais velho ou mais novo, ou seu patrão, ou seja lá quem for. Mas não serve para você. A orientação que serve para você são do sacerdote que sai daqui desse altar, sai da palavra de Deus, que muitas vezes é dura, muitas vezes não é da forma que nós queremos, mas é o que vai mudar a nossa história. Eu acredito que para o pastor Zé não deve ser fácil pregar aqui. Ele deve ir para a casa dele e chorar aos pés do Senhor: Senhor, eu tenho falado, mas o meu coração tem doído, porque não tem sido fácil. Às vezes eu pego pesado com o Daniel, e às vezes eu entro lá no quarto e falo: meu Deus, por que eu fui assim? Aí Deus fala comigo: se você não for assim, ele vai se desviar. Ele vai se desviar, vai se perder. E há uma palavra de Deus sobre a vida dele. E querendo, o inferno não vai se cumprir. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Há uma palavra de Deus sobre a tua casa. Se você está sozinho aqui hoje, sem o seu marido, sem os seus filhos, sem a sua esposa,
ou você que me assiste, você sabia que é condições para a tua casa estar aqui na igreja, é você apenas crer. Se você crer, não apenas você, mas a tua casa servirá ao Senhor. Meu pai nunca abriu mão dessa promessa. 17 filhos. Vim para Cuiabá com 16 para 17 anos. Vim jogar futebol. Naquela época já tinha droga, já tinha prostituição, já tinha tantas coisas que não prestavam. E quando estava diante de mim, eu falava: você não serve, você não presta, não sirvo, não vim, não fui chamado para isso. E quando eu percebi que o futebol não dava mais, o Senhor falou: vem para casa. Saí do treinamento, eu me lembro muito bem, era um dia à tarde, eu estava treinando lá e o Espírito Santo falou comigo. Eu parei de treinar, minhas pernas começaram a amolecer, eu tomei um banho, peguei minhas roupas lá no quarto, peguei a minha mala, peguei o ônibus e vim embora para casa. O que foi, Eliel? Eu falei: nada, nunca mais voltei lá. E seu passe, seu contrato? Eu falei: deixa para lá, meu contrato é com o Senhor. Firmei com o Senhor, nunca me desviei mais. Já estive fraco, já estive desanimado, já estive esmorecido, mas nunca abandonei o Senhor. E o Senhor nunca me abandonou. Passe o que você passar, não abandone o Senhor. Esmorecer é natural do homem, desanimar é natural do homem. E muitas vezes eu vejo aqui alguém pregando, alguém incentivando a você a orar, a você glorificar ao Senhor, e muitas vezes o seu coração está gemendo diante de Deus e você não consegue, e o diabo diz para você: olha, você está em pecado, você não serve para nada, é melhor você ir embora. Não faça isso. O momento que você passa é você e Deus, e quem está aqui está seguindo uma direção de Deus para te animar, para te incentivar, para que o diabo não consuma a sua fé de vez. Eu fiz apenas uma oração ao Senhor quando eu retornei para Cuiabá. Falei: Senhor, que o meu coração não se ausente da tua presença. Aconteça o que acontecer com o meu coração, que a minha casa não se, que o Senhor não se ausente da minha casa. Pode nos faltar tudo, mas que a tua presença esteja conosco. E realmente faltou muitas coisas e ainda falta, mas a presença de Deus tem estado conosco. A presença de Deus era com Davi. E quando Saul apresenta aquelas armas, Davi falou assim: eu não quero. E a Bíblia diz que então ele vai lá, para a estratégia que Deus deu para ele, ele desce ao ribeiro, pega ali algumas pedras, pega o seu alforje, pega a sua funda e desce ao campo de batalha para enfrentar Golias. E quando ele desce ali, irmãos, não pensa você que entre em Israel, eu acredito, a Bíblia não diz, a história não conta, mas eu creio, conhecendo o povo de Deus como é, infelizmente, as pessoas começaram a zombar de Davi: olha quem vai nos defender, olha quem vai enfrentar Golias, olha a arma dele, olha o tamanho dele, nós estamos perdidos. As pessoas falavam isso nas suas mentes, eu tenho certeza disso. E muitas vezes quando você conta a sua estratégia, conta o seu sonho, conta o seu projeto, as pessoas dão risada de você. E quando Davi chega diante de Golias, ali no vale, porque o povo de Israel estava de um lado e os filisteus estavam de outro, e entre o vale estava vazio, estava apenas Golias. Quando Davi desce para enfrentar, Golias abre a sua boca e diz a Davi: hoje mesmo eu te destruirei. Golias fala para Davi: eu vou te destruir, e parte de você eu vou jogar aos animais do deserto. Intimidação. A enfermidade, ela vem para nos intimidar. O desemprego, ele vem para nos intimidar. O problema no casamento, ele vem para nos intimidar. Os nossos filhos, não estando na presença de Deus, ele vem para nos afrontar.
E Davi então olha para Golias. As pessoas chamavam Golias de quê, irmãos? De gigante, não é isso? Davi nunca chamou Golias de gigante. Você não vai encontrar. Você vai encontrar Davi referindo-se a Golias como incircunciso filisteu. A maneira que você classifica o seu adversário é a forma que ele vai te enfrentar. A maneira que você classifica o seu adversário é a forma que ele vai te enfrentar. Se você classificar o seu adversário como gigante, naturalmente você não vence o gigante, você vai perder. Se você classificar o seu adversário como melhor que você vai perder. Eu me lembro da palavra do meu pai. Eu não falo quase da minha mãe, porque a minha mãe, ela intercedia mais por nós, mas meu pai conversava muito. Todo dia de manhã ele ia orar com a gente, ou à noite, ele conversava, ele sentava ali, nós íamos lá para o aeroporto, era um bairro, onde nós tínhamos uma chácara, a gente capinava lá, enquanto estava capinando, ele estava conversando. E meu pai dizia para nós, para mim e para meus irmãos mais novos, vocês vão conseguir, há uma palavra de Deus sobre a vida de vocês. Nós lá na roça, sem nada, Vila Bela, não sei se você conhece, foi a primeira capital do estado do Mato Grosso. Até meados dos anos 90, algumas coisas era raro lá. Início ali dos anos 90, final dos anos 80, era muito raro. Eu conto para meus filhos, conto para minha esposa, que a gente não tinha acesso a um monte de coisas que era normal. Além da dificuldade financeira, nós estávamos desprovidos de muitas coisas. Mas meu pai falava, há uma palavra de Deus sobre vocês. O evangelho é capaz de mudar a sua vida. Não alcancei tudo aquilo que eu quero ainda. Mas parte da maior riqueza de Deus eu já tenho, que é minha esposa e os meus filhos. E nenhum deles irão se perder. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando Golias intimida a Davi, dizendo que iria destruir, Davi não se refere a ele a gigante, mas se refere a incircunciso. E Davi diz para ele, olha, tu vens contra mim, com lança e com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe por que muitas vezes temos perdido guerra? Porque vamos através das nossas estratégias. Nós vamos lutar com as nossas forças. Eu vejo aqui o pastor falando, olha, tem pessoas gastando força, gastando energia, lutando com a sua própria força. Desde o dia que ele falou assim, olha, nessa luta não tem que pelejares. Eu falei, glória a Deus. Falei, que palavra abençoada, que direção perfeita essa de Deus. Você já pensou numa guerra, você não ter que guerrear? Você só precisa estar numa posição. Coisa fácil, irmãos. Alguém disser para você, olha, você não precisa fazer nada, só vir no culto ouvir a palavra, é muito fácil. Ah, tem luta, o diabo se levanta, irmãos, vence essa luta. O culto demora, muito demora, eu também acho, e daí, se demora? Se Deus deu a direção para demorar, eu estou demorando hoje também. Quem somos nós para questionar algo? Há muito tempo eu deixei de questionar qualquer coisa. Se eu conversei com você reclamando de alguma coisa, você pode testemunhar. Quando eu tenho para conversar, conversamos em casa, eu e ela e eu, e nós nos entendemos e falando, a direção vem dele. Se demorar, ele é Deus. Se for rápido, ele é Deus. Davi falou assim, olha, tu vens contra mim com isso, né? E eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer vencer as suas lutas? Vai em nome de Jesus, mas não vai de boca para fora não. Porque eu já vi muita gente, e infelizmente, pessoas dizem o nome do Senhor em vão. Em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Mas quando começa a apertar, ele tira do nome de Jesus, coloca o nome dele. Coloca o nome da igreja, coloca o nome do pastor, coloca o nome da liderança, coloca o nome do pai e da mãe.
Ele não vai em nome de Jesus. Davi sabia, se ele fosse em nome de Saul, ele seria derrotado. Se ele fosse em nome dos irmãos dele, dos 3 irmãos dele, seria derrotado. Se ele fosse no nome do pai dele, Jessé, seria derrotado. Davi sabia disso, irmãos. Se você for enfrentar os seus inimigos na força do teu braço, você não vai vencer. Se você quer vencer o seu casamento, você precisa vencer em oração, através da palavra de Deus. Se você quer conversar com os seus filhos, você precisa clamar em Deus. Não adianta você aconselhar ele, não adianta você dar direção a ele, não. Os nossos lá em casa, nós temos 3. A Bíblia diz: ensina o menino, a criança, no caminho que se deva andar. E quando ele crescer, mesmo depois de velho, nunca se desviará dele. Esse evangelho foi aplicado na minha vida. Quando nós éramos pequenos, meu pai fazia culto lá em casa com nós. Nós éramos obrigados a assistir o culto. Agora tem criança de 6, 7 anos, 10 anos, não quer, deixa aí, negativo. Até 12 anos você é obrigado. Os judeus que ensinam até 12 anos, né? E depois solta a criança no mundo. Nunca esquece o ensinamento. Eu vim para cá com 16 anos. Eu disse para vocês, eu tinha temor, eu tinha pavor. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era. Poderia fazer o que eu quisesse. Aí, ó. Os 5 primeiros livros, eles têm que saber. Até 12 anos... a criança tem que saber os 5 primeiros livros, o Pentateuco ali da Bíblia. E aí quando o filho cresce, desvia, vira um maconheiro, um vagabundo que não serve para nada, o povo, mas eu tive na igreja, teve, mas não ensinou. A Maria Eduarda ama estar na igreja, você não tem noção o quanto que ela briga comigo, com a mãe dela, e se tiver culto em qualquer lugar com as tias dela, fala: pai, liga para minha tia, me buscar que eu vou, eu tenho que ir, eu não posso perder. Aí, de vez em quando, eu quero dormir até mais tarde, eu falo assim: filha, amanhã não dá. Aí a pastora fala: deixa ela ir. A mulher sábia edifica. Quantas mulheres sábias nós temos aqui? Amém? Quando você segue a direção de Deus, quando você luta conforme a palavra de Deus, você não pode ser destruído. Nós nunca perderemos batalha. Eu moro aqui, nesses 6 anos que nós voltamos para Cuiabá, lá em casa, depois da pandemia, antes da pandemia, todos os dias, de domingo a domingo ou de segunda a segunda, você faz aí a analogia que você quiser, e a gente lá em casa. Parou com a pandemia, mas mesmo assim ainda vai gente. De A a Z, todos que entravam lá se admiravam daquilo que estava lá. Pastor, o que lá tem de diferente? Naturalmente nada. Mas há uma presença de Deus lá em casa. Por mais que o diabo tenha se levantado contra nós, tem se levantado, você precisa atrair para a sua casa a presença de Deus. Você precisa atrair para a sua casa. Aí as pessoas, algumas vão lá em casa e falam assim: mas aqui é bom ter um jardim. Isso, falei, não era assim. Nós tivemos uma ministração aqui das mulheres, jardim fechado. E eu falei: poxa vida, cara, nós devemos construir a nossa casa assim mesmo, como um jardim. E eu fechei lá em casa tudinho. Eu comecei pelos muros. Quando eu comecei a fazer os muros altos, até a pastora não entendeu. Falou assim: mas em vez de mexer na casa, vai mexer nos muros. Falei: primeiro tem que cercar. E aí nós começamos a fazer. A obra está 30% concluída. Falta 70% ainda. As pessoas já estão gostando. Imagina quando tiver 100%. Amém? Glória a Deus. Logo, logo faremos um culto lá em casa com toda a igreja, viu, pastor? Deus tem cobrado isso de mim. E já não dá para protelar mais. O Senhor vê o dia aí, a gente vai se organizar e sentar. 46 do capítulo 17 diz assim, para finalizar: hoje mesmo o Senhor te entregará em minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às feras da terra,
e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará em nossas mãos. Nessa luta você não tem que pelejar quando você vai em nome do Senhor. E aí no versículo 48 diz assim: sucedeu que levantou-se o filisteu para encontrar-se com Davi. Apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a sua funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Quando a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, a Bíblia está dizendo que nessa luta nós não precisamos ferir o nosso irmão, o nosso adversário. Nós não precisamos matá-lo, nós não precisamos ver ele doente numa cadeira de roda ou com uma enfermidade gravíssima, não. Cada um que se levantou contra você, você não precisa lançar palavra alguma. Uma palavra de Deus que Deus disse a Abraão, falou: olha Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Os que te amaldiçoam, você não precisa fazer nada, eu mesmo vou amaldiçoar. Eu não oro contra os meus adversários. Às vezes dá raiva, dá nervoso. Mas eu não consigo orar: Senhor, mata ele, dá uma doença para ele. Faz isso não. Senhor, converte ele, que ele sirva a ti, constrange ele. Eu trabalhava com um rapaz que ele me perseguia dia e noite, noite e dia. Quando ele me perseguia à noite, eu estava em casa, mas eu acredito que o pensamento dele estava em mim, para quando eu chegasse no trabalho, ele falou: olha, eu vou armar contra ele. E eu trabalhava no andar do meio, ele foi para cima, transferiu para cima, e logo ele desceu de cima e veio trabalhar do meu lado. E quando ele trabalhava do meu lado, tudo que eu fazia, ele falou: estava errado, corrige, estava errado, corrige. Um dia eu olhei para ele e falei assim: você precisa ir na igreja comigo. E ele olhou para mim e falou assim: que igreja que é? Eu falei: a igreja do Senhor. Eu esperava que ele me xingaria e me afrontaria. Aí ele falou: tá bom, eu vou com você na igreja. E eu falei: eu passo na sua casa e te pego. Passamos na casa dele, pegamos ele e a mãe dele. Quando ele chegou lá no culto, o Denis ministrou sobre a oferta. Quando alguém falou sobre a oferta, ele meteu a mão no bolso, tirou o dinheiro da carteira dele e colocou na oferta. Eu falei assim: eu não acredito. Alguém que criticava o evangelho, alguém que perseguia, dá oferta. Se Deus não estiver agindo, é impossível. Resumindo a história, ele deu a oferta, acabou o culto, aceitou Jesus, batizou nas águas, serve ao Senhor até nos dias de hoje. Você precisa orar por aqueles que te perseguem. Eu estou te contando isso como um breve testemunho, porque o seu inimigo vai servir ao Senhor. Eu trabalho num lugar onde as pessoas que estão mais próximas a mim sabem o quão difícil é aquele lugar. E eu já tenho mais ou menos uns 2 anos que eu estou pelejando para sair de lá. Não consigo sair. A última que aconteceu comigo, fui trabalhar num domingo cedo, quando eu chego lá, eu falo: olha, você está de férias. Que afronta é essa, irmãos? Foi uma afronta porque minhas férias estavam programadas para janeiro. Contei até 10, falei: será, Senhor? Será, Senhor? Não é isso, é errado. Será, Senhor? Eu abaixei a minha cabeça, fui para casa, cheguei em casa, ela ficou assustada. O que foi? Eu falei: estou de férias. Ela falou: não acredito. Tá bom. E eu estou de férias. Não sei como vai ser quando eu voltar, mas o Senhor sabe. Amém? O que eu quero dizer para você? 2 coisas aconteceram com Davi. Ele era um improvável, mas foi escolhido pelo Senhor. Davi era alguém que fugia às características normais. Talvez você não prega aqui. Talvez você não canta. Talvez você não toca. Você não tem uma oratória boa, né? Você não tem um domínio
que as pessoas julgam ter para que você anuncie o Evangelho. Mas o Senhor não olha para essas coisas. A Bíblia diz que o maior libertador de Israel tinha dificuldade na fala. E se tornou o maior influenciador. Eu vejo muita gente pegando orientações de coach, de pessoas que dão curso motivacional. Não sou contra. Mas eu nunca fiz e pretendo nunca fazer. Porque eu já faço um curso desde que eu nasci. E tem funcionado. Tem me feito ficar na presença de Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Tem me encontrado história como essa, que nem de Davi, onde o impossível se torna a ser possível. Onde o que é natural, ele passa a ser a sobrenatural. Imagina alguém vencer um gigante com uma funda. Surreal. Você se alegra porque você sabe a história. Mas se alguém contasse para você, você não acreditaria. Falou, olha, alguém venceu. É como se alguém falasse, alguém venceu o exército brasileiro, venceu o exército americano, com as armas que nós temos aqui. Você falou, você está de brincadeira. As armas que o Senhor tem para nós, as estratégias estão aqui. Se o pastor permitir, durante a semana, pastor, essa música ela ficou no meu coração. E eu falei, eu vou cantar ela, Senhor. Se vier o ambiente, eu vou cantar ela. Mas se não vir, não tem problema, eu canto outro dia. Eu quero que você fique de pé, eu quero cantar com você. Talvez você não conhece, mas Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Assim sou eu. Eu nunca fui escolha de ninguém.